Sabe aquele quentinho no coração de ver uma família unida, de saber que tem uma criança ali que realmente vai receber amor, talvez, né, pela primeira vez na vida, ou talvez ainda em outra vida, porque na primeira já não deu certo. Nesse vídeo eu trouxe um top 10 de relações entre pai e filha, fazendo os melhores manhwas que tem pra ler nos últimos tempos com esse tema maravilhoso. E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Luana e hoje eu trouxe um top 10. Confesso pra vocês que não são todas histórias novas, eu já falei de algumas aqui no canal, então é mais um vídeo pra gente classificar, na verdade, baseado na minha opinião. Se você concorda ou não, deixa nos comentários, deixa suas histórias favoritas, deixa alguma indicação nova que eu tenho certeza que a maioria das pessoas que assistem esse canal vai gostar dos seus comentários, porque a gente é sedenta e eu me coloco nisso também por novas histórias, por novos manhwas. E pra realizar esse top 10, eu deixei duas condições principais pra classificar as histórias. A primeira delas é que tinham que ser ou bebês ou crianças, como as protagonistas, né? Não dando prioridade para as protagonistas que são mais velhas, que são adultas. Aí a história vai caminhar pra outras partes, sabe? Tipo, pra casamento, pra desvencilhar da família. Não, o foco era crianças e bebês naquela fase que a gente sabe de reencarnação. E a segunda condição era que as protagonistas femininas tinham que ser o foco da história, junto com a sua relação com o pai, né? Tipo, relação de família ali com o pai tinha que ser o foco das histórias. Mas antes de eu te falar sobre essas 10 classificações, deixa um like nesse vídeo se você valoriza esse tipo de vídeo, se você quer mais conteúdos assim. E também, se você tá caindo nesse vídeo aí do nada, se inscreve nesse canal se você não for inscrito, ativa as notificações pra você receber vídeo quando tem. Eu juro por Deus que eu vou tentar manter uma frequência maior, mas olha, tá difícil, gente, fazer faculdade e trabalhar e produzir conteúdo e viver não é fácil. Não é fácil, gente. Mas eu gosto muito de gravar vídeo. Fazia muito tempo que eu não gravava. Eu tava com muita vontade de sentar no meu minúsculo quarto com o meu celular, uma ring light e a minha janela, que às vezes mais se atrapalha do que colabora na iluminação, só pra trazer um conteúdo pra vocês que há muito tempo eu já tinha preparado. Esse top 10 aqui é um pouco velho, confesso pra vocês, porque eu já tinha feito ele há vários dias, mas eu não conseguia gravar pra vocês. Consegui um tempo e eu espero que vocês aproveitem esse conteúdo, fiquem aí comigo um pouquinho, peguem uma pipoca e vamos surtar junto aqui, porque as histórias são muito boas. E em top 10 eu coloquei Filha do Duque Monstruoso. A última vez que eu fui ver tava com uns 25 capítulos traduzidos. A sinopse é mais ou menos assim. A nossa protagonista, ela por 5 anos da sua curtinha vida, ela ficou isolada, ela só vivia com a mãe até que ela saiu, né, da proteção que ela estava e ela encontrou o seu pai. E por acaso é um duque muito temido, muito poderoso daquelas terras. Ele acolhe aquela criança, ela fica praticamente isolada em uma casa grande. Ela é bem tratada? Ela é, mas ela não tem contato com o pai dela. Até que um dia ela entra no escritório, acha um livro, começa a ler com 5 anos, e descobre naquele livro um futuro hipotético. Talvez seja real, talvez não. E ela sabe que naquele livro, o Duque vai adotar uma criança que ele dará muito amor e que será uma protagonista, uma heroína digna de uma história de fantasia. E aí ela fica tipo, tá, se ele adotou uma filha, então o que aconteceu no passado dele? Será que ele tinha outra filha? E sim, ele tinha outra filha, que inclusive é ela que vai morrer por doença. E ela fica assim, eu vou morrer por doença, então eu vou fazer o que eu quiser até eu não poder mais. E nisso ela começa a desafiar o Duque, e aí que eles vão ter um relacionamento mais íntimo. Essa história eu deixei em top 10 não porque ela é ruim ou enfim, nenhuma das histórias aqui é ruim, é mais o que eu consegui me conectar e histórias que eu menos consegui. Essa história eu não consegui me conectar tanto porque eu acho que a protagonista é muito criancinha. Gente, não tem maturidade. Eu sei que ela é uma criança, mas pra mim, dentro da minha cabeça, ela já é uma adulta e ela precisa agir como uma adulta, até mesmo assim, bolar alguns planos, porque tem histórias muito sensacionais, onde as protagonistas, elas não agem como bobinhas, elas não agem como criancinhas, e eu não gosto quando a protagonista é criança. Se é que você me entende, mas eu acho que você me entende. Em nono lugar, eu coloquei uma queridinha minha, que é A Nova Vida dos Gêmeos. Ela tem mais de 70 capítulos traduzidos, e vai girar em torno de 2 gêmeos, que já eram gêmeos na vida passada, acabam morrendo e acabam reencarnando, em crianças que são filhos do imperador. E eles são o Arden e a Erin, ou Arryn,
como você quiser chamar. Existem muitos maus tratos no começo da história. Os gêmeos precisam se proteger contra a mãe deles, que é uma bêbada que perdeu o juízo, até que ela acaba morrendo e eles ainda assim estão esquecidos pelo resto da família, até que eles são vistos. E aí o imperador cai na real que ele tem gêmeos e que ele precisa cuidar desses gêmeos. E todo o começo da história é baseado na reconciliação que os gêmeos precisam ter com o seu pai, sobre o perdão que eles precisam dar, porque eles estão muito frustrados com toda a negligência que eles tiveram durante sua curta vida. Porque eles já têm experiências do passado e eles sabem que o imperador, ele precisava ter um cuidado maior. Eram crianças, eram indefesas, não tinham força. Então, os gêmeos têm uma mágoa muito grande quanto ao imperador. Na verdade, a Erin tem mais, né? A menininha tem mais. E isso é explicado depois que toda essa fase de reconciliação, toda essa fase de família acaba. Porque aí a gente vai começar, não um segundo plot twist, não uma segunda história, mas vai começar a contar sobre o sangue predominante no Arden e na Erin. É muito, muito interessante pra onde que essa história tá indo, o ritmo dela. Eu acho que você vai gostar dela se você ainda não conhecia. Ela é bem famosinha, mas assim, eu tinha uma resistência grande de ler essa história. Então, às vezes, essa história está na sua lista e você assim, quero ler, vou deixar pra mais depois. Ela é boa, tá? Se você der uma chance aí, eu acho que você vai gostar dela. Eu era bem resistente quanto a essa trama, não queria ler realmente, mas assim, valeu bem a pena. E eu deixei em 8º lugar, porque realmente, né, não é só a protagonista, é 2, né, é o irmão gêmeo dela, mas eu acho que ela precisava estar nesse top 10 porque a relação de pai e filho é muito preciosa. Um Passo para o Caminho das Flores ocupa a 8ª posição nesse vídeo. Essa é uma história triste, realmente. É uma história pesada. É sobre a protagonista, durante 16 anos da sua primeira vida, sofrer na mão das pessoas, extraindo o poder dela pra fazer com que ela, no final, virasse um sacrifício. Ela recebe uma segunda chance, volta ao passado e ela pensa que ela vai ter o mesmo futuro traumático e ela não aguenta mais. Mas, de repente, ela é resgatada e levada para seu pai, que ela não tinha ciência nenhuma que existia e ele muito menos sabia que tinha uma criança ali. E aí vai começar uma construção de cura, pra depois apego à família e depois, finalmente, resolução de qualquer outro problema, talvez um relacionamento, mas muito mais pra frente. A gente tem aqui problemas centrais de reconstruir toda a fé que a protagonista perdeu na vida, né? Ela tem muitos traumas, o corpo dela tá muito machucado, os ossos dela estão quebrados. Se cair daquele jeito, ela vai crescer e vai, né, atrofiar, vai ter problemas musculares, vai ter inúmeras complicações de toda a tortura que ela estava sofrendo, porque ela, afinal de contas, ela começou a ser torturada de novo. Então é bem triste essa história, tem que ter um pouquinho de estômago pra você ler ela. Mas o pai dessa história é assim, ó, muito bom, porque ele tem gêmeos, ele tem outras crianças, e ele consegue distribuir o amor de forma igualitária. Você sente isso. Tem uma cena maravilhosa, onde ele não apenas dá atenção pra protagonista feminina, que é a Ivy, mas também dá atenção para os outros filhos mais velhos dele. Na mesma vibe dessa história, em 7º lugar, a gente coloca a princesa na lixeira, a princesa, né, no lixo. Uma história que também, ela é esquecida, a protagonista feminina é maltratada, porque ninguém lembra dela. Ela só não é cuidada. Então, ela tem fome e ela não sabe onde ela pode conseguir alimento. As unhas dela, por exemplo, são bem grandes, ela não toma banho, o cabelo dela é grande, porque ninguém tem a decência de cuidar daquela menina, porque ninguém se lembra dela. Ela foi literalmente esquecida. Quando ela é encontrada, as pessoas veem o estado que ela estava, as bochechas fundas, a questão da fome, a questão do frio, do medo das coisas, das pessoas. E aí a gente precisa também ver uma construção entre família, onde o pai dela vai pegá-la e vai criá-la de forma humanista, com amor dessa vez. Ela tem olhos de joia, a gente cai no mundo de fantasia nessa trama, onde é muito importante, porque ela vai ter um poder correlacionado aos olhos dela, a cor dos olhos dela. E isso vai influenciar a trama um pouco mais pra frente. Mas o começo dela é todo relacionado a perdoar o pai, a se apegar no pai, questãozinha de família ali, meio negligente. Aí também você se pergunta, né, sobre esses pais, se você perdoaria ou não, né? Será que eles merecem perdão? Ou será que não? Eu Sou Sua Filha está em 6ª posição nesse vídeo. Aileen é a nossa protagonista. Ela morre na sua primeira vida de forma trágica em um incêndio, onde ela foi aprisionada na sua vida. Ela não tinha liberdade. E ela foi aprisionada por um pai que adotou ela, bem psicopata, na verdade, né? Porque o jeito que ele tratava ela, a gente vai descobrir muitos podres, muitas coisas do passado. Qual era a relação dele com a mãe da Aileen e tudo que influenciou ele ter uma mentalidade louca. A nossa protagonista, após morrer, volta no passado e ela está na carruagem com seu futuro papai, que irá maltratá-lo durante muitos anos. E ela quer fugir desse destino. A primeira coisa que ela pensa, vou fugir da carruagem. Ela tenta fugir da carruagem, a
acaba se encontrando com um duque que, aliás, é muito parecido com ela. E ela acha... Ela não, na verdade, ela é meio criança. Essa trama também, ela tem uma pegada de mais criancinha. Só que assim, essa eu consigo levar numa boa. Eu consigo levar melhor do que as outras histórias. Ela não tem tanta maturidade, mas... é gostosa de ler, eu acho que essa combina, eu acho que essa tem uma leveza que não me incomoda. E aí, né, o Calisto, que é esse personagem muito parecido com a protagonista, ele fica se perguntando, mas será que essa menina é minha filha? Não tem, todo mundo tá falando que ela é minha filha. Só que assim, eu sou virgem. Eu não tenho como ter uma filha. Esse é um ponto muito interessante dessa trama, que você se pergunta, mas o que aconteceu? É claro que os dois são pai e filho. Será que não? E aí a gente tem também um romance assim desenvolvendo desde que a protagonista é criança com um dos príncipes que é maltratado e que, ai gente, é muito boa essa história. Então aconselho, se ainda não leu, é muito boa mesmo e eu só consigo falar que é muito boa. Desculpa gente, mas a minha mente está fixada numa palavra muito boa. Em quinto lugar, eu deixei A Filha do Arquimago. A única coisa que me incomoda nessa história é o reencontro do Arquimago e da sua filha, né? A filha do Arquimago, acho que você já entendeu a pegada dessa história. E eu acho estranha, literalmente estranha, porque, assim, gente, não faz sentido nenhum. Eu não sei se é escritor, se o escritor, ele não sabia o que ele estava fazendo naquela hora, naquela trama, porque ele, assim, ele, tipo... Ele não sabia pra onde que ele ia. E daí, será que o pai se encontra com a filha e abraça? Ou será que ele repudia? Ou será que ele, sei lá, tem uma emoção muito grande? O pai não faz nada. Pelo que você lê ao avançar da trama, aquele reencontro tinha que ser assim, meu Deus, ele correndo aos pés da filha e, tipo, perguntando o que você tá fazendo aqui, mas como que você conseguiu chegar aqui? Finalmente você tá aqui. Sei lá, tinha que ser um reencontro. E você lê aquela cena e você fica... foi isso aí? Tem mais de 100 capítulos traduzidos. É uma relação muito bonita de pai e filho. E aqui a gente tem um núcleo, só entre os dois ali. A gente tem outros personagens que vão compor o harém da protagonista. Mas isso não entra em pauta aqui nesse vídeo. O que importa aqui é que é uma relação bem entre os dois. Não tem madrasta, não tem outros irmãos. E isso deixa a história mais fofa, na minha opinião. Assim, mais íntima, sabe? Entre os dois. Em quarto lugar, eu tenho um manhwa que me surpreendeu muito. Que é Como Ser a Filha de um Herói Sombrio. O ponto mais especial dessa trama, e eu não quero falar muito dela pra vocês, eu só quero indicar pra vocês irem ler, se vocês confiam em mim, leiam, é que a nossa protagonista, ela é uma espécie de adotada das ruas, só que tem cenas que constroem a relação de pai e filho que se transforma em algo tão natural, muito mais natural do que um pai que encontra sua filha biológica, muitas vezes, e não tem uma construção muito boa. Eu acho que o autor tem uma mão muito boa pra escrever, e ele transforma aquela história em algo coerente, porque no começo é claro que os dois não têm intimidade. É esquisito. A protagonista, ela veio das ruas e aí ela tá se aproveitando de todas as riquezas e ela não se sente uma senhorita, ela não se sente uma mulher rica, uma criança rica, enfim, é esquisito. Mas à medida que, por exemplo, acontece aquela cena onde ela tenta ajudar, né, o seu pai, e aí ela se fere, e aí ele se apega na menina, e é muito bom esse desenvolvimento dessa história. E também a gente tem outros personagens que valem a pena nessa história. Preciosa, filha do maior vilão de romance de artes marciais, ocupou o terceiro lugar dessa lista. Eu perco tudo quando a pose de machão cai aos pés da filha. É tipo aquele vilão, aquele personagem que tá criando o protagonista masculino que no fim vai voltar pra se vingar de todo mundo e aquele personagem poderoso. Mas no fim, a filha é muito mais importante e a relação entre os dois também é bem construída. No começo da história, o protagonista masculino, né, que é o pai da Xion, que é a nossa protagonista feminina, não quer se apegar à criança, porque sabe que isso vai representar um perigo pra ela, porque se os inimigos dele descobrirem que ele tem apego na filha, com certeza irão atrás da filha dele. Mas a nossa protagonista feminina estava sendo muito maltratada, torturada até mesmo. O pai descobre e não deixa barato. E é aí que começa a relação entre os dois. Tem bastante fantasia nessa obra, tem romance, tem essa questão de pai e filho e um mundo bem construído. Então vale a pena, ficou em terceiro lugar porque me aquece muito o coração. Toda aquela pose de, eu sou um vilão, eu sou uma pessoa malvada, mas no fim, ficou muito cadelinho da filha dele. Tipo aquelas flores que ele coloca, tipo aquelas flores de... não sei se é de diamante, de cristal,
tal. Aquelas flores azuis cintilantes. E aí tem uma cena que ele sai cheio daquelas flores assim na cabeça. Orgulho, sabe? Orgulho do pai. Em segundo lugar, eu deixei Who Made Me a Princess. Foi muito difícil classificar Who Made Me a Princess nessa listagem. Por que ela não está em primeiro lugar? Ela é uma história maravilhosa, ela é uma história famosa, mas eu não deixei ela em primeiro lugar porque, além da relação pai e filho, eu vejo que tem outras coisas que engrandecem Who Made Me a Princess. Ele é forte em todos os aspectos. Precisava estar nessa lista pela relação que a Thanasia tem com o Claude. E se você aí já leu, você sabe que é uma construção muito boa. É pautado, na verdade, todo o começo da história nessa relação de pai e filho. Mas eu não deixei em primeiro lugar porque eu tive que colocar. Eu me tornei a filha adotiva do protagonista masculino. Tem uns 50 capítulos e vai acompanhar a vida da Leonia. E essa história está aqui no top 1 porque é uma relação não de sangue que transforma eles em uma família, mas até mesmo a relação de ferocidade, de compatibilidade, aquela coisa de você é minha filha sim, porque você é a única pessoa que não teve medo de mim. É uma história que ela já começa muito boa. A protagonista feminina é incrível, ela não leva desaforo pra casa, ela não tem pose de criança. Tem até uma cena lá que, tipo, ela tenta brincar num daqueles cavalinhos assim, que vai e volta. Ela fica, tipo, que vida sem sentido, o que eu tô fazendo aqui? Você dá muita risada. E ela tem uma relação bem forte com o pai e filho, e, né, todo o começo da história se baseia nisso, em ela sendo adotada. Ela sabe que o pai, né, é o protagonista masculino. O pai, no caso, adotivo, né? Ela só é uma órfã, uma trapilha, e no fim ela acaba descobrindo muito sobre o passado dela, sobre o passado daquela família, e será que ela tem o poder daquela família? Então é muito interessante, por isso que ela ocupou o top 1. Esses foram os manhwas da lista de top 10, mas eu quero deixar uma menção honrosa aqui de pai, eu não quero me casar. Eu não deixei ela na lista porque ela não é uma criança, ela não é um protagonista que começa, né, no começo da história ali, mostrando a relação de pai e filho, ela sendo criança. Mas é uma relação muito bonita entre pai e filho, mesmo quando ela envelhece, e é focado em algumas partes, né, da história, mesmo que tenha muita parte sobre o casamento, sobre o romance dela, o pai, a relação pai e filho é muito boa. Eu espero que vocês tenham gostado desse top 10, deixado seus comentários nesse vídeo e estejam aqui para o próximo vídeo. Então eu fui!